Ele achou que dormiria sozinho, até ela entrar no quarto e mudar tudo o que ele acreditava controlar. A chuva de janeiro batia insistentemente contra as enormes janelas de vidro da cobertura no Itaim Bibi, criando um ritmo hipnótico que ecoava pelo apartamento de 400 metros quadrados. Gabriel Monteiro permanecia imóvel diante da vista panorâmica de São Paulo, observando as luzes da cidade se espalharem como estrelas terrestres através da cortina d'água. Aos 35 anos, ele havia construído um império no ramo imobiliário, mas sua vida pessoal era um deserto emocional. Senhor Gabriel, a voz de Dona Rosa, sua governanta há 15 anos, o tirou do transe. O senhor nem tocou no jantar. Fiz aquele risoto de camarão que o senhor gosta. Gabriel virou-se lentamente, ajustando o punho da camisa social azul marinho que usava mesmo em casa. Seus olhos escuros, normalmente penetrantes nas reuniões de negócios, pareciam vazios naquele momento. Obrigado, Rosa, mas não estou com fome. Sua voz carregava o cansaço de quem carregava o peso do mundo nos ombros. Como está meu pai hoje? O rosto bondoso de Dona Rosa se contraiu com preocupação. Doutor Edmundo teve um dia difícil. Ficou perguntando pelo senhor o dia todo, mas quando eu disse que o senhor estava trabalhando, ele não se lembrava de ter perguntado. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Senhor Gabriel, o senhor precisa contratar alguém. Eu cuido da casa, mas o doutor precisa de cuidados especializados. Gabriel fechou os olhos e massageou as têmporas. Seu pai, o renomado cardiologista Edmundo Monteiro, estava nas fases iniciais do Alzheimer. O homem que o criara sozinho após a morte da mãe, que o ensinara sobre honra e trabalho duro, agora mal o reconhecia há alguns dias. Já liguei para 3 agências de enfermagem esta semana, murmurou Gabriel, caminhando até a estante repleta de prêmios empresariais e fotos de obras que havia desenvolvido por toda São Paulo. Todas enviaram profissionais que duraram menos de uma semana. Papai não aceita estranhos facilmente. Talvez seja porque o senhor também não aceita, Dona Rosa observou com a franqueza de quem havia visto Gabriel crescer. Gabriel parou diante da foto, onde aparecia ao lado do pai na inauguração de seu primeiro edifício residencial. Edmundo sorria orgulhoso, a mão no ombro do filho. Era difícil conciliar aquela imagem com o homem frágil que agora dormia no quarto ao lado do seu. O celular vibrou em seu bolso. Mais uma mensagem de trabalho, provavelmente sobre o novo empreendimento na Vila Madalena. Gabriel havia se refugiado no trabalho nos últimos 3 anos, desde que descobrira Fernanda, sua ex-noiva, na cama com seu então melhor amigo e sócio. A traição não apenas destruíra seu coração, mas também quase levara sua empresa à falência quando Ricardo tentou roubar seus clientes. Senhor Gabriel, Dona Rosa continuou, aproximando-se com cuidado, existe uma agência diferente. A filha da minha comadre trabalha lá. Eles se especializam em cuidados domiciliares para idosos com necessidades especiais. Talvez marque uma entrevista para amanhã de manhã, Gabriel interrompeu, sua voz voltando ao tom empresarial. Mas, Rosa, deixe claro que preciso de alguém excepcional. Alguém que entenda que privacidade é fundamental nesta casa. Gabriel caminhou até seu escritório dentro da cobertura, um ambiente moderno com mesa de mogno e vista privilegiada para o Parque Ibirapuera. As paredes eram decoradas com plantas que Dona Rosa insistia em manter, alegando que traziam vida ao ambiente. Ele se sentou na poltrona de couro e abriu o laptop, tentando se perder nos números e relatórios. Mas seus pensamentos continuavam voltando para o pai. Edmundo Monteiro fora sua única família desde os 8 anos. Homem íntegro, havia ensinado Gabriel sobre responsabilidade e compaixão. Ironicamente, essas mesmas qualidades que o tornaram um empresário de sucesso também o haviam tornado vulnerável demais ao amor. Lá fora, a chuva começava a diminuir, e Gabriel podia ver as luzes dos carros serpenteando pelas avenidas movimentadas. São Paulo nunca dormia, assim como ele. Havia noites em que caminhava pelos cômodos da cobertura, sentindo-se um prisioneiro de sua própria fortaleza de luxo. O som suave de passos no corredor chamou sua atenção. Era seu pai, caminhando descalço em direção à cozinha, vestindo apenas o pijama azul listrado. Papai, o que está fazendo acordado? Gabriel se levantou imediatamente. Edmundo o olhou com confusão por um momento,
Depois seu rosto se iluminou com um sorriso incerto. Gabriel, meu filho, você cresceu tanto. Estava procurando sua mãe. Ela disse que faria chocolate quente. O coração de Gabriel se apertou. Sua mãe havia morrido há mais de 25 anos. Papai, vamos voltar para o quarto. Está tarde. Tarde? Edmundo olhou pela janela parecendo surpreso ao ver a escuridão. Mas eu tinha certeza que era manhã. Gentilmente, Gabriel guiou o pai de volta ao quarto, ajudando-o a se deitar. Enquanto cobria Edmundo com o cobertor, o homem segurou sua mão com força surpreendente. Gabriel, meu filho, ele sussurrou, seus olhos momentaneamente lúcidos. Não deixe o medo te impedir de amar novamente. A vida é muito curta para vivermos sozinhos. Antes que Gabriel pudesse responder, Edmundo já havia adormecido. Gabriel permaneceu sentado na beira da cama por longos minutos, observando a respiração tranquila do pai. As palavras ecoavam em sua mente como um eco do passado, quando Edmundo ainda era o homem sábio que o aconselhava sobre tudo. Na manhã seguinte, o apartamento estava inundado pela luz dourada do sol paulistano, que se infiltrava pelas cortinas de linho branco. Gabriel ajustava pela terceira vez a gravata azul escura, enquanto aguardava no living. Havia dormido mal, perturbado pelos sonhos confusos, onde se misturavam memórias do pai saudável e imagens de Fernanda saindo pela porta com suas malas. Senhor Gabriel, eles chegaram, anunciou Dona Rosa, caminhando apressadamente pelo corredor de mármore. Sua expressão demonstrava uma mistura de esperança e nervosismo. 2 toques discretos na porta principal ecoaram pelo apartamento. Gabriel inspirou profundamente e acenou para que Rosa atendesse, enquanto ele se posicionava estrategicamente próximo à estante de livros, mantendo sua postura empresarial. Bom dia, sou Sandra Oliveira, da Cuidar Bem Assistência Domiciliar. Uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, entrou com confiança. E esta é Marina Silva, nossa melhor profissional. Gabriel levantou os olhos dos documentos que fingia revisar e sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Marina Silva não correspondia em nada ao perfil que ele havia imaginado. Aos 28 anos, ela irradiava uma serenidade natural que contrastava com sua juventude. Cabelos castanhos ondulados presos em um rabo de cavalo prático, olhos cor-de-mel que pareciam enxergar além das aparências e um sorriso genuíno que iluminava seu rosto delicado. Vestia um uniforme azul claro impecável, mas era a confiança em sua postura que mais chamava a atenção. Não havia timidez ou intimidação diante do ambiente luxuoso. Marina olhou diretamente para Gabriel com profissionalismo respeitoso, mas sem submissão. Senhor Monteiro, Marina estendeu a mão com firmeza. É um prazer conhecê-lo. Ouvi falar sobre a situação do seu pai e gostaria muito de poder ajudar. Gabriel apertou sua mão, notando a pele macia, mas as calosidades que denunciavam anos de trabalho dedicado. Por um instante, esqueceu-se das perguntas que havia preparado. Sentem-se, por favor. Ele gesticulou para o sofá de couro branco que dominava o centro do living. Dona Rosa, poderia nos trazer café? Enquanto Rosa se afastava, Gabriel se sentou na poltrona em frente às 2 mulheres, cruzou as pernas e assumiu sua postura de interrogatório empresarial. Senhorita Silva, começou formalmente, tenho algumas exigências muito específicas. Meu pai não é apenas um paciente comum. Ele é um médico renomado e merece ser tratado com máximo respeito e dignidade. Claro, senhor Monteiro, Marina respondeu com voz calma e melodiosa. Todos os nossos pacientes merecem dignidade, independentemente de sua profissão ou status social. Poderia me falar um pouco sobre o estado atual do seu pai e sua rotina? Gabriel hesitou. Havia algo na maneira como ela falou, sem condescendência, mas com genuína preocupação, que o desarmou momentaneamente. Ele tem 68 anos e foi diagnosticado com Alzheimer há 8 meses, explicou, sua voz perdendo um pouco da rigidez inicial. Alguns dias são melhores que outros. Ele pode ficar confuso sobre onde está ou quem somos, mas fisicamente ainda está bem. Marina assentiu, fazendo anotações discretas em um pequeno caderno. E como tem sido a reação dele a outros cuidadores? Problemática, Gabriel admitiu, passando a mão pelos cabelos escuros. Tivemos 5 profissionais diferentes em 3 meses. Ele os rejeitava ou simplesmente os ignorava completamente.
Senhor Monteiro, Sandra interrompeu. Marina tem uma abordagem muito especial com pacientes de Alzheimer. Ela acredita em criar uma conexão genuína antes de impor qualquer rotina de cuidados. Marina corou levemente. Cada pessoa é única, Senhor Monteiro. O Alzheimer pode afetar a memória, mas não apaga a personalidade. Seu pai ainda é a mesma pessoa que sempre foi, apenas navegando em um mundo que às vezes parece confuso. Gabriel a observou atentamente. Havia algo na maneira como Marina falava sobre seu pai, com respeito e compreensão real, que tocou uma parte de seu coração que ele pensava estar enterrada. E sobre confidencialidade, ele perguntou, voltando ao tom profissional. Esta família valoriza extremamente a privacidade. Absoluta, Marina respondeu sem hesitação. Assinei um termo de confidencialidade antes mesmo de vir aqui. Além disso, Senhor Monteiro, meu trabalho é cuidar do seu pai, não julgar sua vida pessoal. Rosa retornou com uma bandeja de café e pão de açúcar caseiro. Marina agradeceu com um sorriso caloroso que fez Rosa retribuir imediatamente, algo raro considerando que a governanta era normalmente reservada com estranhos. Posso conhecer o Sr. Edmundo? Marina perguntou após tomar um gole do café. Gabriel consultou o relógio. Ele costuma acordar por volta das 9. São quase 10 horas agora. Os três caminharam pelo corredor até o quarto de Edmundo. Gabriel bateu suavemente na porta antes de abrir. Seu pai estava sentado na poltrona próxima à janela, ainda de pijama, observando o movimento da rua lá embaixo. Papai, Gabriel chamou gentilmente. Tem algumas pessoas que gostariam de conhecê-lo. Edmundo virou-se lentamente. Seus olhos, um pouco vidrados pela medicação matinal, focalizaram primeiro em Gabriel, depois em Sandra e, finalmente, pousaram em Marina. Olá, doutor Edmundo. Marina disse com voz suave, aproximando-se lentamente. Meu nome é Marina. Ouvi dizer que o senhor é cardiologista. O rosto de Edmundo se iluminou sutilmente. Marina, que nome bonito. Sim, sou cardiologista. Ou era... Ele pareceu confuso por um momento. Você é enfermeira? Sou sim, Marina confirmou, ajoelhando-se ao lado da poltrona para ficar na altura dos olhos dele. Trabalho cuidando de pessoas especiais como o senhor. Gabriel observou a interação com crescente fascínio. Marina não falava com Edmundo como se ele fosse uma criança ou um inválido. Havia respeito genuíno em sua voz. Sabe, Edmundo disse, sorrindo pela primeira vez em semanas. Você me lembra alguém. Não consigo lembrar quem, mas é uma lembrança boa. Marina sorriu de volta. Às vezes as melhores lembranças são aquelas que sentimos no coração, mesmo quando não conseguimos colocá-las em palavras. Gabriel sentiu um aperto no peito. Era a primeira vez em meses que via seu pai genuinamente à vontade com um estranho. Será que Marina Silva seria a resposta para os problemas de sua família? E por que, pela primeira vez em 3 anos, Gabriel se sentia curioso sobre uma mulher que não fosse por motivos profissionais? Marina havia começado a trabalhar na casa dos Monteiro há uma semana, e a transformação na rotina da família era inegável. O apartamento, antes silencioso como um mausoléu de luxo, agora ecoava com conversas suaves e, ocasionalmente, até mesmo risos vindos do quarto de Edmundo. Gabriel se encontrava no escritório, tentando se concentrar nos relatórios trimestrais de sua construtora, mas seus olhos invariavelmente se desviavam para o corredor sempre que ouvia a voz melodiosa de Marina conversando com seu pai. Era quinta-feira, meio da tarde, e o calor típico de janeiro em São Paulo tornava o ar-condicionado uma necessidade absoluta. Doutor Edmundo, que tal se dessemos uma volta pela casa? A voz de Marina chegou até ele. O senhor pode me mostrar suas plantas favoritas que a dona Rosa cuida com tanto carinho. Gabriel franziu o senho. Nenhum dos cuidadores anteriores havia demonstrado interesse genuíno pelos gostos pessoais de seu pai. A maioria se limitava a administrar medicamentos, garantir que ele se alimentasse e mantê-lo limpo. Marina, entretanto, parecia determinada a conhecer o homem por trás da doença. Ele se levantou silenciosamente e caminhou até a porta do escritório. Entreabriu-a levemente e observou a cena no living. Marina caminhava devagar ao lado de Edmundo, que usava um hobby de seda azul marinho sobre o pijama. Ela segurava levemente o braço dele, mais como uma companheira de passeio do que como uma cuidadora vigiando um paciente.
Esta aqui é minha preferida. Edmundo parou diante de uma palmeira ráfia no canto próximo à janela. Minha esposa a trouxe quando Gabriel era pequeno. Ela dizia que as plantas trazem vida para qualquer ambiente. Gabriel engoliu em seco. Seu pai raramente falava sobre sua mãe de forma tão lúcida. A senhora deve ter sido uma mulher muito sábia, Marina comentou, tocando delicadamente uma das folhas da planta. E tinha muito bom gosto. Esta palmeira é linda e deve ter muitas memórias. Tinha sim. Edmundo sorriu tristemente. Ela morreu quando Gabriel era muito novo. Criei meu filho sozinho, sabe? Às vezes me pergunto se fiz um bom trabalho. Marina parou e virou-se para encará-lo completamente. Doutor Edmundo, seu filho se tornou um homem de sucesso que deixou tudo para cuidar do Senhor. Acho que isso responde sua pergunta. Gabriel sentiu um aperto na garganta. Era verdade. Ele havia praticamente abandonado os compromissos sociais e até mesmo algumas oportunidades de negócios para estar mais presente em casa nos últimos meses. Ele trabalha demais, Edmundo murmurou olhando na direção do escritório, como se pudesse sentir a presença do filho. Sempre foi assim, desde garoto. Acho que ele tem medo de parar e sentir dor. As palavras atingiram Gabriel como um soco no estômago. Como seu pai, mesmo em meio à confusão da doença, conseguia enxergá-lo com tanta clareza. Talvez ele apenas precise de alguém que o lembre de que está tudo bem sentir, Marina respondeu suavemente. Às vezes as pessoas mais fortes são aquelas que mais precisam de cuidado. Gabriel fechou os olhos, encostando a testa na porta. Marina estava ali há apenas uma semana e já parecia compreender tanto sobre sua família quanto pessoas que os conheciam há anos. O telefone do escritório tocou, tirando-o do devaneio. Era Carlos Mendoza, seu arquiteto-chefe, com uma emergência no canteiro de obras da Vila Madalena. Gabriel, preciso que você venha aqui urgentemente. A voz de Carlos estava tensa. Tivemos um problema com a fundação do prédio B. Os engenheiros estão dizendo que pode afetar todo o cronograma. Gabriel olhou para o relógio. Eram 3 horas da tarde. Normalmente, ele não hesitaria em sair imediatamente para resolver qualquer problema relacionado ao trabalho. Mas pela primeira vez hesitou. Carlos, não posso sair agora. Meu pai... Gabriel, são 16 milhões em investimentos. Carlos interrompeu. E você contratou aquela enfermeira nova. Seu pai está em boas mãos. Gabriel suspirou profundamente. Carlos estava certo sobre os investimentos, mas algo dentro dele resistia à ideia de deixar a casa naquele momento. Ele saiu do escritório e encontrou Marina ajudando Edmundo a se sentar no sofá. Ela havia colocado um xadrez antigo na mesa de centro, o mesmo tabuleiro que Gabriel jogava com o pai quando era adolescente. Marina, ele chamou, notando como ela se virava imediatamente ao ouvir sua voz. Preciso sair para resolver uma emergência no trabalho. Você... Fica tranquilo, Sr. Monteiro. Ela interrompeu com um sorriso reassegurador. Doutor Edmundo e eu vamos nos divertir muito. Ele estava me contando que é um excelente jogador de xadrez. Edmundo riu, um som que Gabriel não ouvia há meses. Excelente é exagero, mas Gabriel nunca conseguiu me vencer. Papai, isso não é verdade. Gabriel protestou automaticamente, sentindo-se momentaneamente como um garoto de 15 anos novamente. Ah, é sim. Edmundo rebateu com um brilho travesso nos olhos. Você sempre foi muito impaciente com as estratégias longas. Marina observou a troca entre pai e filho com um sorriso caloroso. Que tal quando o Sr. Gabriel voltar, farmos um torneio de 3? Assim posso descobrir quem realmente é o melhor jogador da família. Gabriel sentiu algo estranho em seu peito, uma mistura de gratidão e uma sensação que não conseguia nomear. Sim, seria interessante. Ele pegou as chaves do carro e caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Marina, se precisar de alguma coisa, meu número está na geladeira. E se meu pai ficar agitado... Senhor Monteiro, ela disse gentilmente, o senhor não precisa se preocupar. Nós estaremos bem. Gabriel acenou e saiu, mas enquanto esperava o elevador, ouviu a voz de Marina ecoando pelo apartamento. Então, doutor Edmundo, qual é o segredo para uma boa abertura no xadrez? Paciência, minha cara, veio a resposta de Edmundo. Tudo na vida precisa de paciência, até mesmo o amor. O elevador chegou, mas Gabriel permaneceu parado, as palavras do pai ecoando em sua mente. Quando finalmente entrou no elevador e desceu até a garagem,
Não conseguiu deixar de pensar que talvez pela primeira vez em anos, deixar a casa não parecesse como um alívio, mas sim como uma necessidade relutante. Gabriel retornou para casa às 11 horas da noite, exausto tanto fisicamente quanto mentalmente. O problema na obra havia sido resolvido, mas custaria quase 2 semanas de atraso e R$500 mil em ajustes. Durante toda a reunião com engenheiros e arquitetos, sua mente vagava constantemente para casa, imaginando como estava seu pai. O apartamento estava mergulhado em uma penumbra suave quando ele abriu a porta. Apenas as luzes indiretas do corredor permaneciam acesas, criando uma atmosfera acolhedora muito diferente do ambiente austero que caracterizava a casa quando ele chegava tarde do trabalho. Gabriel retirou os sapatos na entrada, afrouxou a gravata e caminhou silenciosamente pelo corredor. A porta do quarto de Edmundo estava entreaberta, e ele pode ver que seu pai dormia tranquilamente. Mas ao passar pela sala de estar, notou uma luz fraca vinda da varanda. Marina estava sentada na poltrona de vime que dava vista para a cidade, vestindo uma blusa branca simples e uma calça jeans escura, roupas pessoais já que havia trocado o uniforme. Ela segurava uma xícara de chá entre as mãos e contemplava as luzes de São Paulo que se espalhavam até o horizonte. Havia uma serenidade em sua postura que fez Gabriel hesitar antes de se aproximar. "Marina!" Ele chamou suavemente para não assustá-la. Ela se virou com um sorriso tranquilo. "Senhor Monteiro, como foi o trabalho? Conseguiu resolver o problema?" Gabriel se aproximou e se sentou na poltrona ao lado dela. "Sim, mas foi mais complicado do que imaginei. Desculpe ter chegado tão tarde." Ele pausou, notando a naturalidade com que ela havia se instalado na varanda como se fosse parte da família. "Você não precisava ter ficado até agora. Na verdade, eu ia embora às 8, como combinamos", Marina explicou, tomando um gole do chá. "Mas seu pai teve um momento difícil no final da tarde." Gabriel se endireitou imediatamente, a preocupação tomando conta de suas feições. "O que aconteceu? Ele ficou agitado, confuso?" "Não exatamente", Marina disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Por volta das 7, ele começou a procurar por você. Ficou inquieto, perguntando onde você estava, se tinha acontecido alguma coisa. Tentei explicar que você estava trabalhando, mas ele não conseguia se lembrar e continuava perguntando." Gabriel passou as mãos pelos cabelos, sentindo-se culpado. "Eu deveria ter voltado mais cedo." "Senhor Monteiro", Marina disse com firmeza gentil, "o senhor não pode estar aqui 24 horas por dia. O que seu pai precisa é de segurança e rotina, não de culpa." Ela se levantou e voltou alguns minutos depois com outra xícara de chá, oferecendo-a a Gabriel. O gesto simples o pegou desprevenido. Há quanto tempo alguém havia cuidado dele de uma forma tão natural? "Como você conseguiu acalmá-lo?" Gabriel perguntou, aceitando a xícara e sentindo o aroma relaxante de camomila. Marina sorriu suavemente, um sorriso que iluminou seus olhos cor-de-mel. "Pedi para ele me contar histórias sobre você quando era criança." Doutor Edmundo ficou animado e começou a lembrar de várias coisas. Falou sobre como você costumava construir cidades inteiras com blocos de madeira e como ele sabia desde pequeno que você se tornaria um construtor. Gabriel riu baixinho, uma risada genuína que ecoou pela varanda silenciosa. "Eu havia esquecido disso. Ele me levava para ver os prédios que estavam sendo construídos na cidade. Eu ficava fascinado com as máquinas e com como algo tão grande podia surgir do nada. Ele disse que você sempre perguntava se as pessoas que iam morar nos prédios seriam felizes." Marina continuou, observando Gabriel atentamente. "Que você se preocupava se os apartamentos teriam luz suficiente e se as crianças teriam onde brincar." Gabriel sentiu um aperto no peito. Era verdade, quando era criança, ele imaginava famílias inteiras vivendo felizes nos edifícios que visitava com o pai. Quando havia começado a ver a construção civil apenas como números e lucros. "Deve parecer irônico agora", Gabriel murmurou, olhando para as próprias mãos. "Construo edifícios para milhares de pessoas, mas vivo isolado nesta torre de vidro." Marina estudou seu perfil na luz suave da varanda. "Por que se isolou, senhor Monteiro? Se não for muito indiscreto perguntar." Gabriel hesitou. Não havia falado sobre Fernanda com ninguém além de seu terapeuta, e mesmo assim de forma superficial. Mas havia algo na presença de Marina que o fazia querer ser honesto.
Há 3 anos descobri minha noiva na cama com meu melhor amigo e sócio, ele disse, sua voz baixa e controlada. Eles estavam planejando me deixar sem nada. Empresa, casa, economia. Ricardo, meu ex-sócio, havia convencido vários clientes a cancelar contratos comigo. Marina permaneceu em silêncio, mas Gabriel sentiu que ela estava realmente ouvindo, sem julgamento. Consegui salvar a empresa, mas aprendi que não posso confiar em ninguém, ele continuou. É mais seguro manter distância. E mais solitário, Marina observou gentilmente. Gabriel a olhou, notando como a luz da cidade destacava os contornos delicados de seu rosto. Não me sinto solitário quando estou trabalhando. E quando não está trabalhando? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Gabriel percebeu que não sabia responder, porque raramente parava de trabalhar tempo suficiente para descobrir como se sentia. Seu pai me contou que você costumava tocar violão, Marina disse, mudando suavemente de assunto. Ele disse que sua mãe havia comprado um violão para você quando fez 10 anos. Gabriel sorriu nostalgicamente. Ainda tenho o violão. Está guardado no closet há anos. Parei de tocar depois que ela morreu. Talvez seja a hora de tirá-lo do closet, Marina sugeriu. Seu pai disse que adorava ouvir você tocar. Gabriel terminou o chá sentindo-se estranhamente relaxado pela primeira vez em meses. A presença de Marina era como um bálsamo para uma ferida que ele nem sabia que ainda doía. Marina, ele disse, virando-se para encará-la completamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que escolheu cuidar de pessoas com Alzheimer? Deve ser emocionalmente exaustivo. Marina ficou em silêncio por um momento, seus olhos perdidos nas luzes da cidade. Minha avó teve Alzheimer. Cuidei dela nos últimos 2 anos de vida. Sua voz carregava uma dor antiga, mas também uma força silenciosa. Ela me ensinou que mesmo quando a mente se confunde, o coração ainda reconhece o amor. Gabriel sentiu algo se mexer dentro de seu peito. Uma sensação que não experimentava há anos. Deve ter sido muito difícil. Foi, Marina admitiu, mas também foi um privilégio. Estar presente nos momentos finais de alguém, garantir que essa pessoa se sinta amada e digna, não há nada mais importante. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Gabriel se pegou observando Marina. A forma como ela segurava a xícara, como seus cabelos balançavam levemente na brisa noturna, como seus olhos pareciam carregar uma sabedoria muito além de seus 28 anos. Senhor Monteiro, Marina disse finalmente se levantando. Preciso ir para casa agora. Amanhã tenho que chegar cedo. Prometi ao Dr. Edmundo que faríamos pão de açúcar. Ele disse que vocês costumavam fazer juntos quando você era criança. Gabriel se levantou também, de repente relutante em vê-la partir. Obrigado, Marina. Por ficar até tarde, por cuidar dele, por... Ele pausou, procurando as palavras certas. Por entender nossa família. Marina sorriu, e Gabriel sentiu como se o mundo tivesse ficado um pouco mais brilhante. Boa noite, Sr. Monteiro. Durma bem. Enquanto Gabriel a acompanhava até a porta e a viu entrar no elevador, percebeu que pela primeira vez em 3 anos não tinha vontade de se trancar no escritório até adormecer sobre os relatórios. Em vez disso, caminhou até o quarto do pai, que dormia pacificamente, e depois foi para seu próprio quarto. Deitado na cama, olhando para o teto, Gabriel não conseguia parar de pensar na conversa na varanda. Marina havia plantado sementes de questionamentos que ele vinha evitando há anos. E, mais perturbador ainda, ela havia despertado algo dentro dele que ele pensava estar morto para sempre. O cheiro de pão de açúcar preencheu todo o apartamento quando Gabriel acordou na manhã seguinte. Eram 8 horas de uma sexta-feira ensolarada, e ele havia dormido mais profundamente do que em meses. Vestiu uma camisa polo azul marinho e calças de algodão, roupas mais casuais que raramente usava, e caminhou em direção à cozinha, guiado pelo aroma irresistível e pelo som de risos. A cena que encontrou o fez parar na entrada da cozinha. Marina estava de avental com algumas mechas de cabelo escapando do rabo de cavalo, ensinando Edmundo a sovar a massa. Dona Rosa supervisionava do outro lado da bancada, sorrindo de uma forma que Gabriel não via há muito tempo. Não, doutor Edmundo. Marina ria, cobrindo as mãos dele com as suas para guiar o movimento. É assim, veja, movimentos suaves, como se fosse uma dança.
Edmundo gargalhava como uma criança travessa. Marina, essa massa está mais grudenta que cola. Você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Claro que não, ela respondeu com honestidade divertida. Estou aprendendo junto com o senhor. Dona Rosa, que é a verdadeira chefe aqui. Gabriel observou a interação com fascínio crescente. Marina havia conseguido algo que nenhum dos cuidadores anteriores havia sequer tentado. Ela fazia Edmundo se sentir útil e envolvido, ao invés de apenas tolerado. Bom dia! Gabriel anunciou sua presença e 3 pares de olhos se voltaram para ele. Gabriel! Edmundo exclamou acenando com as mãos cobertas de farinha. Venha cá, filho. Estamos fazendo pão de açúcar como sua mãe ensinava. Você lembra da receita? Gabriel sentiu um aperto familiar no peito ao mencionar da mãe, mas desta vez não era apenas dor. Havia também uma nostalgia calorosa. Lembro de algumas partes, papai. Então venha nos ajudar, Marina disse, oferecendo-lhe um avental. Quanto mais mãos, melhor fica o pão. Gabriel hesitou. Quando havia sido a última vez que fizera algo tão doméstico? Mas o olhar expectante do pai e o sorriso encorajador de Marina o convenceram. Os próximos 40 minutos foram uma revelação. Gabriel redescobriu memórias enterradas de manhãs de sábado, fazendo pão com a mãe e o pai, quando sua família ainda estava completa. Marina orquestrava a atividade com habilidade natural, fazendo perguntas que estimulavam as lembranças mais lúcidas de Edmundo, e incluindo Gabriel de forma que ele se sentia parte da família novamente, não apenas o filho responsável pelos cuidados. Gabriel sempre foi péssimo em cozinhar. Edmundo contou para Marina enquanto moldavam os pãezinhos. Uma vez, aos 12 anos, ele tentou fazer panquecas para o café da manhã do Dia dos Pais. Quase incendiou a cozinha. Papai, Gabriel protestou, mas estava rindo. Eu era uma criança. E agora? Marina perguntou com um sorriso travesso. Melhorou suas habilidades culinárias? Digamos que tenho um relacionamento muito próximo com o delivery, Gabriel admitiu, fazendo todos rirem. Quando os pães estavam no forno, Marina sugeriu que fossem para a varanda aguardar. Edmundo se instalou em sua poltrona favorita, visivelmente cansado, mas satisfeito. Gabriel se sentou ao lado dele, notando como o pai parecia mais presente e alerta quando estava envolvido em atividades significativas. Sabe, Marina, Edmundo disse de repente, Gabriel costumava tocar violão para sua mãe e para mim. Ele tinha um talento natural. Marina olhou para Gabriel com interesse genuíno. O senhor ainda toca? Não há anos, Gabriel respondeu, tentando desviar o assunto. Por quê? A pergunta simples de Marina carregava curiosidade, não julgamento. Gabriel ficou em silêncio por um momento, observando o movimento da cidade lá embaixo. Depois que minha mãe morreu, tocar violão me lembrava demais dela. Era doloroso. E agora? Marina perguntou gentilmente. Gabriel olhou para o pai, que o observava com uma expressão de esperança que não via há muito tempo. Talvez seja diferente agora. Uma hora depois, Gabriel se encontrava no closet de seu quarto, procurando o estojo de violão que não abria há mais de 15 anos. Quando finalmente o encontrou, suas mãos tremeram ligeiramente ao abrir as travas. O violão clássico de madeira estava exatamente como o havia deixado. As cordas frouxas pelo tempo, mas o instrumento ainda intacto. Ele voltou para a varanda com o violão, onde Marina e Edmundo o aguardavam. Sentou-se e começou a afinar as cordas, o som familiar despertando memórias que ele pensava terem se perdido para sempre. Que música você vai tocar, filho? Edmundo perguntou, inclinando-se para a frente na poltrona. Gabriel pensou por um momento. Depois começou a tocar uma melodia suave, Tears in Heaven, do Eric Clapton. Era uma música que sua mãe adorava e que ele costumava tocar para ela nas noites em que ela estava triste ou preocupada. As primeiras notas ecoaram pela varanda, e Gabriel viu lágrimas se formarem nos olhos do pai. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento, de uma memória preciosa sendo honrada. Marina permaneceu em silêncio, observando a conexão entre pai e filho se renovar através da música. Quando Gabriel terminou, o silêncio que se seguiu era carregado de emoção. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Edmundo sussurrou, estendendo a mão para tocar o braço do filho. Gabriel sentiu os próprios olhos se umedecerem. Senti falta disso, papai. Senti falta de nós.
Marina se levantou discretamente, como se quisesse dar privacidade ao momento entre pai e filho, mas Edmundo a segurou pela mão. Não vá, Marina, ele disse. Você fez isso acontecer, você trouxe meu filho de volta. Gabriel olhou para Marina e viu que ela também estava emocionada. Havia algo na expressão dela que o tocou profundamente. Ela genuinamente se importava com eles. Não era apenas um trabalho. Toque mais uma, filho, Edmundo pediu. Aquela que sua mãe cantava para você dormir. Gabriel sorriu, lembrando-se imediatamente. Começou a tocar Imagine, do John Lennon, e, para sua surpresa, Edmundo começou a cantar com voz trêmula, mas afinada. Marina se juntou a eles no refrão, sua voz melodiosa criando uma harmonia perfeita. Quando terminaram, os três estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. O timer do forno tocou, sinalizando que os pães estavam prontos, mas ninguém se moveu imediatamente. Obrigado, Gabriel disse, olhando diretamente para Marina. Por tudo isso, por nos lembrar de quem somos. Marina sorriu, aquele sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. Vocês não precisavam de ninguém para lembrar. Só precisavam de uma desculpa para se permitir ser felizes novamente. Naquele momento, Gabriel percebeu que algo fundamental havia mudado dentro dele. A muralha que havia construído ao redor do coração nos últimos 3 anos tinha uma rachadura, e essa rachadura estava crescendo a cada momento que passava na presença de Marina. E pela primeira vez desde a traição de Fernanda isso não o assustava. Em vez disso, o deixava curiosamente esperançoso. O início da segunda semana de Marina na casa dos Monteiro foi marcado por uma das típicas tempestades de verão paulistano. Na terça-feira à noite, Gabriel estava no escritório revisando contratos quando os primeiros trovões ecoaram pela cidade. Pela janela, ele podia ver as nuvens escuras se acumulando rapidamente no horizonte, engolindo as luzes dos edifícios como uma cortina pesada. Marina havia saído há 2 horas para sua casa no Jabaquara, depois de um dia particularmente desafiador com Edmundo. O pai havia tido um episódio de confusão severa durante a tarde, não reconhecendo nem Gabriel nem Marina por quase 3 horas. Esses momentos eram os mais difíceis, quando a doença mostrava sua face mais cruel, roubando temporariamente a essência da pessoa que amavam. Gabriel fechou o laptop e caminhou até a varanda. A primeira chuva de chuva chegou carregada pelo vento, molhando o piso de madeira. Ele estava prestes a fechar as portas de vidro quando seu celular tocou. Marina, ele atendeu, reconhecendo imediatamente o número dela. Senhor Monteiro, a voz dela estava tensa, quase gritando por causa do barulho da chuva. Estou presa na estação Jabaquara. O metrô parou por causa de uma queda de energia e não há previsão de normalização. Gabriel olhou pela janela. A tempestade estava se intensificando rapidamente, com raios iluminando o céu de forma quase constante. Onde exatamente você está? Na plataforma da estação, mas está alagando. Tem muita gente aqui e... A linha ficou chiada por um momento. Desculpa, Sr. Monteiro, não queria incomodar. Vou tentar pegar um ônibus ou um táxi. Marina, não. Gabriel interrompeu, já caminhando em direção ao quarto para pegar uma jaqueta. Com essa chuva não vai conseguir transporte. Vou buscá-la. Não precisa, Sr. Monteiro. Marina, ele disse firmemente. Já estou descendo para a garagem. Me mande a localização exata. Gabriel pegou as chaves do BMW preto e desceu para a garagem. Enquanto dirigia pelas ruas alagadas de São Paulo, não conseguia parar de se questionar sobre sua pressa em ajudar Marina. Era apenas gratidão pelo excelente trabalho com seu pai? Ou havia algo mais? A verdade é que nos últimos dias, Gabriel se pegava pensando em Marina com uma frequência que o deixava desconfortável. A forma como ela ria das piadas de Edmundo, como preparava o chá na medida exata de sua preferência, como seus olhos se iluminavam quando ela falava sobre algo que a interessava. Pequenos detalhes que se acumulavam como peças de um quebra-cabeças que ele não queria completar. A estação Jabaquara estava um caos. Centenas de pessoas se aglomeravam sob as marquises, tentando se proteger da chuva torrencial. Gabriel estacionou o mais próximo possível e ligou para Marina. Estou do lado da entrada principal, ele gritou no telefone. BMW preto. Marina surgiu correndo entre as pessoas, completamente encharcada apesar do guarda-chuva que carregava. Ela usava um vestido simples azul escuro que agora estava colado ao corpo pela chuva.
e seus cabelos escorriam água pelos ombros. Quando chegou ao carro, estava tremendo de frio. Gabriel saltou imediatamente para abrir a porta para ela, ficando molhado em segundos. Entre, rápido! Marina entrou no carro ainda ofegante. Senhor Monteiro, obrigada, Nossa, o senhor está encharcado por minha causa. Gabriel ligou o aquecimento no máximo e ofereceu a jaqueta que havia trazido. Vista isso. Você está tremendo. Não posso molhar o interior do seu carro. Marina protestou mesmo enquanto tremia visivelmente. Marina, Gabriel disse, olhando-a diretamente nos olhos. É apenas um carro. Vista a jaqueta. Ela aceitou a peça, envolvendo-se na jaqueta que ainda carregava o perfume amadeirado de Gabriel. O tecido era macio e quente, e Marina fechou os olhos por um momento, absorvendo a sensação de segurança. Para onde devo levá-la? Gabriel perguntou, colocando o carro em movimento pelas ruas alagadas. Marina hesitou. Eu moro em uma pensão no Jabaquara, Rua das Paineiras, 340. Gabriel fez o caminho lentamente, navegando pelas ruas inundadas. Durante o trajeto, eles conversaram sobre a tempestade, sobre o trabalho, sobre qualquer coisa menos sobre a tensão crescente dentro do carro. Marina observou o perfil concentrado de Gabriel enquanto ele dirigia, notando como suas mãos seguravam o volante com firmeza, como sua mandíbula se contraía quando ele se concentrava. Quando chegaram à rua de Marina, Gabriel parou diante de um prédio simples de 3 andares, visivelmente antigo, mas bem conservado. A chuva ainda caía forte e a rua estava alagada até a altura do meio-fio. Senhor Monteiro, Marina disse, relutante em sair do carro. Muito obrigada. Não sei como vou retribuir isso. Gabriel olhou para o prédio, depois para Marina. Uma decisão impulsiva se formou em sua mente. Marina, já são quase 11 horas da noite e você está resfriada. Por que não fica em casa hoje? Temos um quarto de hóspedes. Amanhã você pode voltar para casa com tempo melhor. Marina o encarou surpresa. Senhor Monteiro, não posso. Seria inadequado. Por quê? Gabriel perguntou, genuinamente curioso. Você cuida da minha família todos os dias. É a pessoa em quem mais confiamos nesta cidade. E... Ele pausou, escolhendo as palavras. Meu pai ficaria preocupado se soubesse que você veio trabalhar amanhã doente por causa da chuva de hoje. Marina considerou as palavras dele. Era verdade que estava se sentindo um pouco febril, e a ideia de uma noite confortável era tentadora. Se o senhor tem certeza que não será um problema, ela disse hesitantemente. Tenho absoluta certeza, Gabriel confirmou, já dando a volta para retornar ao Itaim. O caminho de volta foi feito em um silêncio confortável. Marina observava as luzes da cidade através da janela embaçada, enquanto Gabriel lutava contra pensamentos que se tornavam cada vez mais perigosos. Tê-la tão perto, vê-la em um estado de vulnerabilidade, estava despertando sentimentos que ele havia jurado nunca mais experimentar. Quando chegaram ao apartamento, Dona Rosa já havia ido embora. Gabriel mostrou a Marina o quarto de hóspedes, um ambiente elegante e aconchegante, com vista para o Parque Ibirapuera. Há toalhas no banheiro e roupas limpas no armário, Gabriel explicou, permanecendo respeitosamente no corredor. Se precisar de algo, meu quarto é o último do corredor. Marina se virou para encará-lo, ainda vestindo a jaqueta dele. Gabriel, ela disse, usando seu nome pela primeira vez sem o senhor. Obrigada, por tudo. Por buscar-me na chuva, por me oferecer abrigo, por... Ela pausou, procurando as palavras. Por confiar em mim. O som de seu nome nos lábios dela fez algo se mexer no peito de Gabriel. Eles estavam próximos demais, e ele podia sentir o perfume suave dela, misturado com o aroma da chuva. Boa noite, Marina, ele disse, forçando-se a dar um passo para trás. Boa noite, Gabriel. Quando Gabriel chegou ao próprio quarto, tirou a camisa molhada e se sentou na beira da cama, tentando processar o que estava acontecendo. Marina estava dormindo a poucos metros de distância, em sua casa, usando suas roupas, e pela primeira vez em 3 anos, a ideia de ter alguém tão próximo não o apavorava. Em vez disso, o fazia sentir algo que havia esquecido ser possível: esperança. Gabriel acordou cedo na manhã seguinte com um sentimento estranho de antecipação. A tempestade havia passado, deixando o ar limpo e fresco que entrava pelas janelas abertas.
Eram 6:30 da manhã quando ele se dirigiu à cozinha para preparar café, movendo-se silenciosamente para não acordar Marina. Encontrou uma surpresa na cozinha. Marina já estava acordada, vestindo uma camiseta branca simples que obviamente pertencia a ele, muito grande para seu corpo delicado, e shorts de algodão. Seus cabelos úmidos estavam soltos pelos ombros, e ela preparava uma omelete enquanto cantarolava baixinho. "Bom dia", Gabriel disse, notando como sua voz saiu mais rouca que o normal. Marina se virou com um sorriso luminoso. "Bom dia, espero que não se importe, mas acordei cedo e pensei em retribuir a hospitalidade fazendo o café da manhã." Gabriel observou a cena doméstica com fascínio. Há quanto tempo sua cozinha não era palco de algo tão normal? Não precisava se incomodar. "Não é incômodo", Marina respondeu, servindo a omelete em 2 pratos. "Gosto de cozinhar, me relaxa." Ela pausou, parecendo de repente consciente de sua aparência casual. "Espero que não se importe por estar usando suas roupas. Minhas ainda estão úmidas." Gabriel engoliu em seco. Vê-la usando suas roupas despertava uma sensação de possessividade que o surpreendeu. "Claro que não me importo. Ficam bem em você." Marina corou ligeiramente e concentrou sua atenção no café que estava passando. Gabriel se sentou no balcão da cozinha, observando-a se mover com naturalidade pelo espaço. Era como se ela sempre tivesse feito parte daquela rotina matinal. "Como dormiu?" ele perguntou. "Muito bem, obrigada. O quarto é lindo e a cama é a mais confortável onde já dormi." Marina serviu o café em 2 xícaras. "E o senhor? Conseguiu descansar?" Gabriel hesitou. A verdade é que havia passado boa parte da noite acordado, pensando em Marina dormindo a alguns metros de distância. "Sim, dormi bem." Eles começaram a tomar o café da manhã em um silêncio confortável, mas Gabriel notou que Marina parecia pensativa, brincando com a comida no prato. "Alguma coisa te preocupa?" ele perguntou. Marina o olhou por cima da xícara de café. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Gabriel assentiu, intrigado. "Ontem, quando seu pai não nos reconheceu, você ficou devastado, mas tentou esconder. Por que não se permite mostrar que isso te machuca?" A pergunta pegou Gabriel desprevenido. Ele colocou a xícara na bancada e ficou em silêncio por um momento. "Porque se eu começar a mostrar como me sinto, talvez não consiga parar." "E seria tão terrível assim?" Marina perguntou gentilmente. Gabriel a encarou. "Você não entende, Marina. Quando minha mãe morreu, eu me despedacei completamente. Chorei tanto que meu pai ficou preocupado, que eu nunca mais voltaria ao normal. Aprendi que é melhor manter o controle." "Você tinha 8 anos quando sua mãe morreu", Marina apontou. "Era natural que ficasse devastado. Mas agora você é um homem adulto e não tem ninguém com quem dividir esse peso." Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina já havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava lutando internamente. "E você?" ele perguntou, desviando o foco. "Como lida com a dor de ver pessoas que ama sofrendo todos os dias?" Marina sorriu tristemente. "Choro. Muito. No banho, no carro, às vezes na varanda da minha pensão. Mas também celebro os momentos bons, como ontem, quando você tocou violão e seu pai cantou. Esses momentos valem toda a dor." Gabriel a observou com admiração crescente. "Você é muito corajosa, Marina." "Não sou corajosa", ela rebateu. "Apenas aprendi que tentar esconder os sentimentos é como tentar segurar água na mão. Sempre escapa pelas frestas." Nesse momento, ouviram passos vindos do corredor. Edmundo apareceu na entrada da cozinha, vestindo um robe de seda marrom e chinelos. Seus olhos estavam alerta, mais presentes do que na tarde anterior. "Gabriel, Marina?" Ele olhou confuso entre os dois. "Por que vocês estão tomando café juntos tão cedo? E por que Marina está usando suas roupas, filho?" Gabriel e Marina trocaram olhares. Gabriel se levantou rapidamente. "Papai, ontem houve uma tempestade muito forte. Marina ficou presa no metrô, então eu a trouxe para casa. Ela dormiu no quarto de hóspedes." Edmundo processou a informação lentamente, depois um sorriso travesso apareceu em seu rosto. "Ah, entendi. E como foi a primeira noite de vocês sob o mesmo teto?" "Papai!" Gabriel protestou, sentindo o rosto esquentar. Marina riu, parecendo mais relaxada. "Doutor Edmundo, foi apenas uma questão prática. Seu filho foi muito cavalheiro." "Claro que foi."
Edmundo disse, aproximando-se da bancada. Meu Gabriel sempre foi um perfeito cavalheiro, às vezes cavalheiro demais para o próprio bem. Ele piscou para Marina. Você fez omelete? Cheira delicioso. Marina preparou um prato para Edmundo, e os três se sentaram juntos na mesa de vidro da sala de jantar. Era a primeira vez em anos que Gabriel tomava café da manhã em família, e ele não conseguia negar que gostava da sensação. Sabe, Marina, Edmundo disse enquanto comia. Ontem à noite eu sonhei com minha esposa. Ela estava tocando piano em nossa antiga casa, e Gabriel era pequeno novamente, sentado ao lado dela aprendendo as músicas. Gabriel parou de comer, observando o pai atentamente. Ao sonho, Edmundo continuou. Ela me disse que estava na hora de Gabriel voltar a ser feliz, que ela não ficaria triste se ele encontrasse alguém especial para dividir a vida. O silêncio que se seguiu era carregado de emoção. Gabriel olhou para Marina, que o observava com uma expressão indecifrável. Papai, Gabriel disse suavemente, mamãe sempre quis que fôssemos felizes. Sim, Edmundo concordou. E ela tinha razão sobre você precisar de alguém especial. Solidão não combina com você, meu filho. Marina se levantou para recolher os pratos, mas Edmundo segurou sua mão. Marina, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, doutor Edmundo. Você é feliz? A pergunta simples pegou Marina desprevenida. Ela olhou para Gabriel, depois de volta para Edmundo. Estou aprendendo a ser. Alguns dias são mais fáceis que outros. E o que te faria completamente feliz? Edmundo insistiu com a franqueza característica de quem não tem tempo para subterfúgios. Marina hesitou, suas bochechas corando ligeiramente. Eu acho que ser parte de uma família de verdade. Ter alguém que me ame por quem eu sou, não pelo que posso fazer por eles. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Algo na forma como Marina falou, com vulnerabilidade e honestidade, o tocou profundamente. Bem, Edmundo disse, sorrindo. Então vocês dois têm mais em comum do que imaginam. O telefone de Gabriel tocou, quebrando o momento. Era do escritório, uma emergência em uma das obras. Ele atendeu relutantemente, falou por alguns minutos e desligou com um suspiro frustrado. Preciso ir ao escritório, ele anunciou. Problema com um fornecedor. Marina se levantou imediatamente. Eu vou me trocar e... Marina, Gabriel a interrompeu. Suas roupas ainda devem estar úmidas. Por que não fica aqui hoje? Pode trabalhar com meu pai normalmente e eu deixo roupas limpas na lavanderia do prédio para você. Mas eu não posso usar suas roupas o dia todo. Marina protestou. Por que não? Gabriel perguntou, percebendo que gostava da ideia de vê-la usando suas coisas. São apenas roupas. Edmundo bateu palmas, satisfeito. Perfeito. Marina, que tal me ajudar a organizar meus livros de medicina? Quero doar alguns para a biblioteca da faculdade. Gabriel se preparou para sair, mas antes de pegar as chaves, aproximou-se de Marina. Obrigado, ele disse baixinho. Pelo café da manhã, pela conversa, por tudo. Marina sorriu. Obrigado a você por me dar abrigo na tempestade. Sempre, Gabriel respondeu, e percebeu que falava sério. Enquanto dirigia para o escritório, Gabriel não conseguia tirar da mente a imagem de Marina em sua cozinha, usando suas roupas, fazendo parte natural de sua manhã. Pela primeira vez desde a traição de Fernanda, permitiu-se imaginar como seria ter alguém assim em sua vida permanentemente. A ideia não o assustou. Pelo contrário, o encheu de uma esperança que há muito tempo havia esquecido ser possível. Gabriel voltou para casa no final da tarde de quinta-feira com uma energia diferente. O problema no escritório havia sido resolvido mais rapidamente que esperado, e ele se pegou ansioso para retornar. Durante todo o trajeto, seus pensamentos voltavam para Marina, como ela estaria passando o dia com seu pai, se ainda estaria usando suas roupas, se sentiria a mesma atmosfera especial que havia tomado conta da manhã. Ao abrir a porta do apartamento, foi recebido por uma cena inesperada. Edmundo estava sentado no sofá da sala, folheando um álbum de fotografias antigas, enquanto Marina estava ajoelhada no chão ao lado dele, organizando cuidadosamente dezenas de fotos espalhadas sobre a mesa de centro. Gabriel! Edmundo exclamou ao vê-lo. Perfeito! Venha ver o que encontramos. Gabriel se aproximou, notando que Marina havia trocado suas roupas pela manhã por um vestido simples cor de pêssego,
Provavelmente havia descido para buscar roupas limpas na lavanderia. Seus cabelos estavam presos em um coque solto, com algumas mechas rebeldes emoldurando seu rosto. "O que vocês estão fazendo?" Gabriel perguntou, sentando-se na poltrona em frente ao sofá. "Seu pai quis organizar as fotos antigas", Marina explicou, levantando uma foto desbotada. "Achamos tesouros incríveis, olhe esta. Você tinha uns 5 anos. Gabriel pegou a fotografia e sorriu involuntariamente. Era uma imagem dele no Parque Ibirapuera, montado nos ombros do pai, com sorvete melado no rosto e um sorriso banguela. Sua mãe aparecia ao lado, rindo da bagunça que ele havia feito. "Lembro dessa foto", Gabriel disse suavemente. "Era domingo, e mamãe havia prometido sorvete se eu me comportasse na missa. E você se comportou?" Marina perguntou com curiosidade. Edmundo gargalhou. "Comportou nada. Ele derrubou a hóstia no chão e perguntou bem alto se Jesus ia ficar bravo. O padre ficou vermelho." Gabriel riu, uma risada genuína que ecoou pela sala. "Eu era terrível. Era curioso." Marina corrigiu gentilmente. "Há diferença." Eles passaram a hora seguinte revisando fotografias, com Edmundo contando histórias que Gabriel pensava terem sido perdidas para sempre pela doença. Marina escutava atentamente cada relato, fazendo perguntas que estimulavam mais memórias. "Esta aqui é da formatura de Gabriel na faculdade." Edmundo mostrou uma foto onde Gabriel aparecia de beca, abraçado ao pai. "Eu estava tão orgulhoso, engenharia civil na USP e ainda por cima entre os melhores da turma." Marina estudou a foto com atenção. "Quantos anos você tinha, Gabriel?" 22, ele respondeu. Jovem, ambicioso e completamente sem noção do que me esperava no mundo real. "E o que descobriu?" Marina perguntou. Gabriel hesitou, olhando para a foto. "Que construir prédios é fácil. Construir uma vida é que é complicado." Marina o observou com atenção, percebendo a melancolia em sua voz. "Por que você acha isso?" Edmundo, aparentemente cansado da atividade, reclinou-se no sofá e fechou os olhos. Em poucos minutos estava dormindo tranquilamente. Gabriel e Marina continuaram organizando as fotos em silêncio, criando pilhas por décadas. "Marina", Gabriel disse de repente, "posso te perguntar sobre sua família? Você nunca fala sobre eles." Marina parou de organizar as fotos e ficou em silêncio por um momento. "Não há muito o que falar. Meus pais morreram quando eu tinha 15 anos. Acidente de carro. Fui criada pela minha avó depois disso." Gabriel sentiu um aperto no coração. "Sinto muito. Deve ter sido muito difícil." "Foi", Marina admitiu. "Mas minha avó era uma mulher incrível, professora aposentada, cheia de histórias e sabedoria. Ela me ensinou que família não é apenas quem compartilha seu sangue, mas quem escolhe ficar ao seu lado nos momentos difíceis." "E agora? Tem outros parentes?" Marina balançou a cabeça. "Minha avó era filha única, e meus pais também não tinham irmãos. Sou praticamente sozinha no mundo." Gabriel a olhou com uma mistura de admiração e tristeza. "Como consegue ser tão luminosa, depois de tanta perda?" Marina sorriu tristemente. "Porque minha avó me ensinou que carregar dor não significa carregar amargura. Ela dizia que cada pessoa que amamos e perdemos deixa um pouco de luz dentro de nós, e que é nossa responsabilidade compartilhar essa luz com outros." Gabriel ficou em silêncio, processando as palavras dela. "Sua avó parece ter sido uma mulher sábia." "Era", Marina confirmou. "Ela também dizia que o amor sempre volta, mesmo quando achamos que perdemos a capacidade de sentir." Gabriel a encarou intensamente. "Você acredita nisso?" Marina sustentou o olhar dele. "Estou começando a acreditar novamente." A tensão no ar entre eles era quase palpável quando o primeiro trovão ecoou lá fora. Gabriel olhou pela janela e notou que nuvens escuras estavam se formando novamente. "Parece que teremos outra tempestade", ele observou. Marina se levantou rapidamente, parecendo de repente nervosa. "Preciso ir para casa antes que comece a chover forte." "Marina, espere." Gabriel se levantou também. "A previsão é de chuva forte a noite toda. Por que não fica novamente? Meu pai adoraria e..." "Gabriel", Marina o interrompeu, usando novamente seu nome sem formalidade. "Não posso ficar sempre que chover. As pessoas vão começar a falar." "Que pessoas?" Gabriel perguntou, aproximando-se dela.
Dona Rosa, os vizinhos, outras pessoas que trabalham no prédio. Marina enumerou, mas sua voz não carregava convicção. E isso te incomoda? Gabriel estava agora muito próximo dela. Podia sentir seu perfume suave. Marina o encarou e Gabriel viu vulnerabilidade em seus olhos. Me incomoda porque está ficando difícil manter isso apenas profissional. A confissão dela ecoou no silêncio da sala. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Marina, ele disse suavemente, para mim também está sendo difícil. Eles se olharam por um longo momento, a tensão sexual e emocional crescendo entre eles. Gabriel levantou a mão lentamente, tocando delicadamente o rosto de Marina. Ela fechou os olhos ao sentir o toque, inclinando-se ligeiramente contra a palma da mão dele. Gabriel, ela sussurrou, isso pode complicar tudo. Eu sei, ele respondeu, aproximando-se ainda mais. Mas não consigo mais fingir que não sinto nada por você. Marina abriu os olhos e Gabriel viu que eles estavam úmidos. E o que você sente? Gabriel hesitou, lutando contra 3 anos de muralhas emocionais. Sinto que você trouxe vida de volta para esta casa. Para mim. Sinto que, quando você não está aqui, alguma coisa está faltando. O primeiro flash de raio iluminou a janela, seguido imediatamente por um trovão forte. Marina estremeceu, e Gabriel instintivamente a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços. Fica, ele murmurou contra seus cabelos. Fica comigo. Marina se afastou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Gabriel, se eu ficar, se continuarmos assim, não vai ser apenas por causa da chuva. Gabriel a encarou intensamente. Eu sei. E amanhã? Como vamos lidar com isso amanhã? Gabriel passou o polegar delicadamente pela bochecha dela. Amanhã descobriremos. Hoje só quero que você fique. Marina fechou os olhos, claramente lutando uma batalha interna. Quando os abriu novamente, Gabriel viu que uma decisão havia sido tomada. Está bem, ela sussurrou. Eu fico. Gabriel sorriu, um sorriso que transformou completamente sua expressão. Ele se inclinou lentamente, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Marina não se afastou. Em vez disso, ficou na ponta dos pés, encontrando-o no meio do caminho. O primeiro beijo deles foi suave, hesitante, como se ambos estivessem testando um terreno desconhecido, mas rapidamente se aprofundou. 3 semanas de tensão não declarada, finalmente encontrando vazão. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Gabriel encostou a testa na dela, fechando os olhos. Marina, ele sussurrou, não quero que você se arrependa disso. Marina sorriu tocando o rosto dele com as 2 mãos. Como posso me arrepender de algo que parece tão certo? Lá fora, a tempestade começou para valer. Mas dentro do apartamento, Gabriel e Marina haviam encontrado seu próprio abrigo, um no outro. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com uma sensação de renovação que não experimentava há anos. Por alguns segundos, permaneceu deitado observando a luz suave que entrava pelas cortinas, permitindo-se saborear a memória do beijo com Marina na noite anterior. Eles haviam passado horas conversando na varanda depois que Edmundo foi dormir, descobrindo afinidades e sonhos em comum, até que a chuva finalmente parou e Marina se recolheu ao quarto de hóspedes. Gabriel se vestiu com mais cuidado que o usual, uma camisa social azul claro que sabia que o favorecia e calças de alfaiataria. Quando chegou à cozinha, encontrou Marina preparando café, vestindo um dos vestidos que havia buscado na lavanderia. Ela sorriu ao vê-lo, mas havia uma timidez nova em sua expressão que não existia antes do beijo. Bom dia, Gabriel disse suavemente, aproximando-se dela. Bom dia, Marina respondeu corada. Dormiu bem? Gabriel ficou parado atrás dela por um momento, respirando seu perfume, lutando contra o impulso de envolvê-la em seus braços. Dormi. E você? Marina se virou para encará-lo, e Gabriel viu que ela havia pensado tanto quanto ele durante a noite. Gabriel, sobre ontem à noite, você se arrependeu? Ele perguntou diretamente, precisando saber. Não, ela respondeu rapidamente, depois hesitou. Mas estive pensando, talvez devêssemos conversar sobre como isso muda as coisas. Meu trabalho, meu relacionamento com seu pai. Gabriel estava prestes a responder quando ouviram passos vindos do corredor. Edmundo apareceu na cozinha, mas algo em sua aparência estava diferente.
Seus olhos pareciam mais distantes que o normal, e ele usava apenas a camisa do pijama com uma calça de terno por baixo. Papai? Gabriel se aproximou imediatamente. Está se sentindo bem? Edmundo olhou para Gabriel com confusão, depois para Marina. Quem é você? Ele perguntou para Marina com voz desconfiada. O que está fazendo na minha casa? Gabriel sentiu o estômago afundar. Era um dos episódios ruins, quando Edmundo não só perdia a memória recente, mas ficava agitado e desconfiado de pessoas que não reconhecia. Papai, esta é Marina, Gabriel disse calmamente. Ela cuida de você. Lembra? Não conheço nenhuma Marina. Edmundo elevou a voz, recuando para longe dela. E você, quem é? Por que está na minha cozinha? Gabriel viu Marina empalidecer. Era a primeira vez que ela enfrentava um episódio tão severo de Edmundo. Doutor Edmundo, Marina disse com voz suave e controlada. Meu nome é Marina Silva. Sou enfermeira e estou aqui para ajudá-lo. Não preciso de enfermeira, Edmundo gritou. Eu sou médico. Quero que saiam da minha casa agora. Gabriel tentou se aproximar do pai, mas Edmundo se afastou bruscamente, tropeçando na própria confusão. Papai, por favor, se acalme. Eu sou Gabriel, seu filho. Meu filho? Edmundo o olhou com desconfiança. Meu filho é uma criança. Você é muito velho para ser meu Gabriel. As palavras atingiram Gabriel como uma bofetada. Ele viu Marina fazer menção de se aproximar para ajudar, mas acenou para que ela se mantivesse distante. Está bem, doutor Edmundo, Gabriel disse, mudando de estratégia. Somos da equipe médica. Viemos fazer uma consulta de rotina. Edmundo pareceu processar isso, sua expressão se suavizando ligeiramente. Consulta médica? Mas é muito cedo. Gabriel aproveitou a abertura. São consultas especiais, doutor, para médicos importantes como o senhor. Durante a próxima hora, Gabriel e Marina trabalharam juntos para acalmar Edmundo. Marina demonstrou uma paciência e habilidade extraordinárias, gradualmente conquistando a confiança dele através de conversa sobre medicina e procedimentos hospitalares. Lentamente, Edmundo começou a aceitar a presença deles. Mas quando finalmente conseguiram levá-lo de volta ao quarto para descansar, Gabriel estava emocionalmente exausto. Ele se sentou no sofá da sala, colocando a cabeça entre as mãos. Gabriel, Marina se sentou ao lado dele. Esses episódios são normais. A doença tem altos e baixos. Eu sei, Gabriel murmurou sem levantar a cabeça. Mas não fica mais fácil. Ver meu pai me olhando como se eu fosse um estranho. Marina tocou suavemente seu ombro. Ele voltará. Pode levar algumas horas ou alguns dias, mas a parte dele que te ama está sempre lá. Gabriel levantou os olhos para ela, e Marina viu lágrimas que ele lutava para conter. Marina, preciso te contar uma coisa, sobre por que reajo tão mal quando meu pai não me reconhece. Marina esperou pacientemente que ele continuasse. Quando minha mãe estava morrendo de câncer, Gabriel começou com voz trêmula. Nos últimos dias, por causa da medicação para a dor, ela às vezes não me reconhecia. Chamava por meu pai, perguntava onde eu estava, mesmo quando eu estava ali segurando sua mão. Gabriel pausou, respirando fundo antes de continuar. Na última vez que ela esteve consciente, me olhou e perguntou quem eu era. Morreu sem me reconhecer. E agora tem medo de que isso aconteça com seu pai também. Marina completou suavemente. Gabriel assentiu, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Marina o puxou para seus braços e ele se entregou ao abraço, finalmente permitindo-se ser vulnerável. Gabriel, Marina sussurrou acariciando seus cabelos. Seu pai te ama mais que qualquer coisa no mundo. A doença pode confundir sua mente, mas não consegue apagar o amor. Eles ficaram abraçados por longos minutos, até que Gabriel se recompôs ligeiramente. Marina, ontem à noite, o que aconteceu entre nós não posso prometer que você não vai ter que lidar com mais situações como a de hoje. Marina se afastou para olhá-lo nos olhos. Gabriel, você acha que eu não sabia no que estava me metendo quando aceitei este trabalho? Mas agora é diferente, Gabriel insistiu. Se ficarmos juntos, você estará assumindo não apenas meu pai, mas todos os meus demônios também. Marina segurou o rosto dele entre as mãos. Gabriel Monteiro, você acha que eu sou o tipo de pessoa que foge quando as coisas ficam difíceis? Gabriel a olhou intensamente, vendo força e determinação em seus olhos. Não,
Mas também não quero que você se sinta obrigada a... A única coisa que me sinto obrigada a fazer, Marina o interrompeu, é ser honesta sobre os meus sentimentos. E a verdade é que estou me apaixonando por você. Não pela versão perfeita que você tenta mostrar para o mundo, mas por você, incluindo sua dor, seus medos e seu amor incondicional por seu pai. Gabriel sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Marina, não precisa dizer nada agora, Marina continuou. Só precisa saber que não vou a lugar nenhum. Independente do que aconteça com seu pai, do que aconteça entre nós. Vocês se tornaram minha família. Naquele momento, Gabriel percebeu que havia encontrado algo que pensava ser impossível. Alguém disposto a amá-lo completamente, com todas as suas imperfeições e responsabilidades. Ele a beijou então. Um beijo diferente do da noite anterior. Este carregava promessa, compromisso e uma esperança que ele havia perdido há muito tempo. Quando se separaram, Gabriel encostou a testa na dela. Eu também estou me apaixonando por você, Marina, e isso me assusta e me dá esperança ao mesmo tempo. É assim que deve ser o amor, Marina sorriu. Assustador e esperançoso ao mesmo tempo. Do corredor chegou até eles a voz de Edmundo. Gabriel, filho, onde você está? Gabriel e Marina se olharam e sorriram. Edmundo havia voltado. Estou aqui, papai. Gabriel respondeu levantando-se. Estamos aqui. E pela primeira vez desde que tudo começou, Gabriel não teve medo de enfrentar o que viria a seguir. Porque agora ele não estava mais sozinho. 3 meses se passaram desde aquela manhã difícil, e a vida na cobertura dos Monteiro havia encontrado um novo ritmo. Era uma tarde de sábado de abril, e o outono paulistano trazia uma temperatura mais amena que convidava a deixar as janelas abertas. Gabriel estava na varanda tocando violão, um hábito que havia retomado com dedicação, enquanto observava Marina e Edmundo no jardim vertical que ela havia criado em uma das paredes externas. Doutor Edmundo, essa manjericão está linda, Marina exclamava, mostrando as mudas que haviam plantado juntos. O senhor tem mãos de jardineiro. Edmundo sorriu orgulhoso, suas mãos cobertas de terra. Os últimos meses haviam trazido altos e baixos, mas Marina havia desenvolvido estratégias brilhantes para mantê-lo engajado e feliz. O jardim era uma delas, uma atividade que estimulava sua coordenação motora e lhe dava propósito. Marina, Edmundo disse de repente, parando de mexer na terra. Posso te fazer uma pergunta? Sempre, doutor Edmundo. Quando você e Gabriel vão parar de fingir que são apenas amigos e assumir que se amam? Gabriel quase derrubou o violão e Marina ficou vermelha até a raiz dos cabelos. Nos últimos 3 meses, Gabriel e ela haviam desenvolvido um relacionamento cuidadoso, jantares ocasionais, conversas longas após Edmundo dormir, beijos roubados quando tinham certeza de que estavam sozinhos. Mas ainda não haviam oficializado nada, especialmente na frente de Edmundo. Papai, Gabriel se levantou. Do que está falando? Edmundo riu, limpando as mãos em um pano. Gabriel, meu filho, posso ter Alzheimer, mas não sou cego. Vocês se olham como sua mãe e eu nos olhávamos. E Marina? Ele se virou para ela com um sorriso paternal. Você fica corada toda vez que meu filho entra na sala. Marina escondeu o rosto nas mãos, mortificada. Doutor Edmundo, não há nada de errado nisso, Edmundo continuou, aproximando-se de Gabriel. Filho, você está mais feliz nos últimos meses do que em anos. E Marina trouxe alegria de volta para nossa família. Por que não assumem logo isso? Gabriel olhou para Marina, que o observava por entre os dedos, ainda escondendo o rosto. Nos últimos 3 meses, ele havia pensado muitas vezes sobre como oficializar o relacionamento, mas sempre havia uma desculpa. O trabalho dela, a condição do pai, a necessidade de manter profissionalismo. Mas olhando para Edmundo, que tinha momentos de lucidez cada vez mais raros, Gabriel percebeu que estava desperdiçando tempo precioso. Marina, ele disse, estendendo a mão para ela. Venha aqui. Marina hesitou. Depois aceitou sua mão. Gabriel a puxou suavemente para perto diante de Edmundo. Papai, Gabriel disse, mantendo as mãos de Marina entre as suas. Você está certo. Nós nos amamos. Mas queríamos ter certeza de como você se sentiria sobre isso. Edmundo sorriu amplamente.
Como eu me sentiria? Gabriel, você acha que eu não percebi que Marina não é mais apenas nossa funcionária? Ela virou família no momento em que chegou aqui e trouxe vida de volta para você. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Doutor Edmundo, trabalhar aqui e cuidar do Senhor, me apaixonar por Gabriel, foi a melhor coisa que já me aconteceu. E vai ficar ainda melhor, Edmundo disse misteriosamente. Gabriel, há uma coisa que quero te dar. Edmundo caminhou para dentro do apartamento, retornando alguns minutos depois com uma pequena caixa de veludo azul marinho. Gabriel reconheceu imediatamente. Era a caixa do anel de noivado de sua mãe. Papai, não posso... Claro que pode. Edmundo interrompeu, colocando a caixa nas mãos do filho. Sua mãe me fez prometer que um dia este anel seria dado para a mulher que conquistasse seu coração de verdade. E Marina, ele se virou para ela, conquistou não apenas o coração do meu filho, mas o meu também. Marina estava chorando abertamente agora. Gabriel abriu a caixa, revelando um anel de noivado clássico, solitário de diamante em ouro branco, elegante e atemporal. Gabriel, Edmundo disse suavemente, não espere que eu tenha outro momento lúcido como este. Peça ela em casamento agora. Gabriel olhou para Marina, seu coração batendo descompassadamente. Não era assim que havia imaginado que faria isso. Havia pensado em jantares românticos, locais especiais, mas olhando para a mulher que havia transformado sua vida e para o pai que queria ver sua felicidade, percebeu que aquele momento era perfeito. Gabriel se ajoelhou ali mesmo na varanda, segurando o anel diante de Marina. Marina Silva, ele disse com voz emocionada, você chegou na minha vida como um furacão silencioso, derrubou todas as minhas defesas e me ensinou a amar novamente. Trouxe alegria de volta para meu pai e me lembrou de quem eu realmente sou. Quer se casar comigo? Marina soluçou, cobrindo a boca com as mãos. Gabriel, Sim, claro que sim. Gabriel deslizou o anel em seu dedo. Servia perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Ele se levantou e a beijou enquanto Edmundo aplaudia entusiasticamente. Agora sim, Edmundo exclamou. Finalmente teremos casamento nesta família. E Marina, você quer que eu a entregue no altar? Afinal, já a considero minha filha. Marina se soltou do abraço de Gabriel para abraçar Edmundo. Seria uma honra, doutor Edmundo. Seria perfeita. Gabriel observou a mulher que amava abraçada ao pai e sentiu uma plenitude que não sabia ser possível. Depois de anos de solidão autoimposta, havia encontrado não apenas amor, mas uma família completa. Gabriel, Marina disse, enxugando as lágrimas, preciso te contar uma coisa. Há algumas semanas recebi uma proposta de trabalho em um hospital particular. Salário muito melhor, plano de carreira. Gabriel sentiu o coração apertar. E? Marina sorriu. Recusei. Disse que já havia encontrado a família perfeita e não tinha intenção de sair. Gabriel a puxou para outro beijo, mais intenso desta vez. Eu te amo, Marina. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Eu também te amo, Marina respondeu. Para sempre. Edmundo observou o casal com satisfação profunda. Sabe, ele disse de repente, acho que sua mãe estaria muito orgulhosa, Gabriel. Você escolheu uma mulher de coração grande, assim como ela era. 3 horas depois, Dona Rosa chegou para o plantão da tarde e encontrou os 3 na cozinha, planejando animadamente um casamento. Quando soube da notícia, a governanta chorou de felicidade e imediatamente começou a sugerir cardápios e decorações. Naquela noite, depois que Edmundo foi dormir e Dona Rosa foi embora, Gabriel e Marina se sentaram na varanda, observando as luzes de São Paulo. Marina admirava o anel em seu dedo, ainda incrédula com tudo o que havia acontecido. Gabriel, ela disse suavemente, sei que seu pai não vai estar conosco para sempre. Os momentos lúcidos estão ficando mais raros. Eu sei, Gabriel respondeu, puxando-a para mais perto. Mas ele nos deu a bênção hoje. Viu nossa felicidade. Isso é mais do que eu poderia ter esperado. Marina se aconchegou em seus braços. Como você imagina nosso futuro? Gabriel sorriu, beijando o topo da cabeça dela. Vejo uma família grande e feliz. Vejo você transformando nossa casa em um lar verdadeiro. Vejo crianças correndo por estes corredores, enchendo de risadas o espaço que por anos foi silencioso. Quantas crianças? Marina perguntou com curiosidade. Quantas você quiser.
Gabriel respondeu sem hesitar. Depois de anos achando que ficaria sozinho para sempre, agora quero uma casa cheia de vida, de amor, de família. Marina se virou para beijá-lo. Então é isso que teremos, uma casa cheia de amor. Enquanto se beijavam sob as estrelas da noite paulistana, nenhum dos dois notou Edmundo na porta da varanda, observando-os com um sorriso satisfeito. Em um de seus últimos momentos de completa lucidez, ele sussurrou uma oração de gratidão por ter vivido o suficiente para ver seu filho encontrar a felicidade verdadeira. Gabriel Monteiro, o milionário que havia construído muros ao redor do coração, finalmente descobrira que a maior riqueza não eram seus edifícios ou sua conta bancária. Era a mulher em seus braços, que havia chegado como uma enfermeira e se tornara sua razão de viver. E Marina Silva, que havia passado anos cuidando de outros e esquecendo de si mesma, finalmente encontrara a família que sempre sonhara ter, não pela casualidade do sangue, mas pela escolha do coração. No apartamento que antes ecoava apenas com silêncio e solidão, agora ressoavam planos de casamento, risadas compartilhadas e a promessa de um futuro construído sobre o amor verdadeiro. Porque às vezes, as melhores histórias começam quando pensamos que nossa vida já terminou. E às vezes o amor chega disfarçado de necessidade, mas se revela como a maior bênção que podemos receber.